Olá! A nossa super dica de hoje é relativa à expedição de Martim Afonso de Souza, a primeira expedição colonizadora do Brasil. Para contextualizarmos esse assunto, vamos fazer um breve link com a aula anterior de História, onde a gente falou do chamado período pré-colonial. Aquele período onde o Brasil ficou abandonado, vindo para cá somente degredados, exploradores e alguns náufragos que aqui acabaram vindo parar. A partir das expedições guarda-costas, como vimos anteriormente, foi visto que não tinha condições de se manter o território brasileiro se o mesmo não fosse colonizado. Aí começa-se a campanha da expedição de Martim Afonso de Souza, uma expedição que contava com 5 embarcações, mais ou menos 400 homens, que tinha por objetivo colonizar o Brasil. O que seria essa colonização? Ele descobriria o território brasileiro, sendo que a sua expedição acabou indo até o Chuí, até o litoral, ou seja, além daquilo que estava previsto no Tratado de Tordesilhas. Trouxe-se mudas de várias plantas para tentar cultivar no solo, e aí já eles vão ter aquele primeiro contato, como os portugueses tinham um conhecimento maior do Nordeste brasileiro, com o solo massapê, favorecendo o desenvolvimento do plantio da cana-de-açúcar. O rei na época era Dom João III, o colonizador, tá? E aqui já vai uma interessante tópico para você lembrar. Dom João III, ele vai acabar sendo responsável pela criação, digamos, para adotar as expedições colonizadoras, Martim Afonso de Souza, pelas capitanias hereditárias. Então lembre-se desse nome, Dom João III, dinastia de Aves, assim como Dom Manuel, o rei na época do descobrimento brasileiro. Fato importante, em 1532 a gente tem a fundação de São Vicente, primeiro núcleo de povoamento do Brasil. Aqui eu chamo a atenção para você que esse São Vicente aqui, ó, isso aqui já foi recorrente em diversas provas de concurso, seja ela prova da ESA, prova da SpaceX, concursos das áreas militares ou civis que tratam a história do Brasil. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Aqui nós temos a fundação do primeiro núcleo de povoamento do Brasil. A partir dali que a população brasileira vai crescer, vai partir um efeito de conurbação, que mais tarde a gente vai falar bastante isso na população. Então, primeiro núcleo de povoamento do Brasil, 1532, fundação de São Vicente, por Martim Afonso de Souza. Aqui é uma questão que a gente tem que se cercar de todas as variantes possíveis. Por exemplo, quem fundou o primeiro núcleo de povoamento? Martim Afonso de Souza. Que ano foi fundado o primeiro núcleo de povoamento? 1532. Qual fato histórico resultou na criação? A expedição de Martim Afonso, primeira expedição colonizadora. Qual o nome? São Vicente. Então lembre-se, cerquem-se de todas as informações possíveis sobre o primeiro núcleo de povoamento do Brasil. Junto com São Vicente, logo depois a gente tem a fundação de Santos e Santo André da Borda do Campo. Santos acabou sendo fundada por Brás Cubas e Santo André da Borda do Campo fundada por João Ramalho. João Ramalho era um náufrago que se encontrava aqui no Brasil, um português, e ele vai acabar ajudando bastante nessa questão de desenvolvimento da colonização do Brasil, a figura do Martim Afonso de Souza. Assim como a gente tem 2 importantes nomes, o Barão de Cananéia, que era um náufrago que se encontrava aqui no Brasil, que tinha casado com a filha do cacique, então ele facilitava esse relacionamento de índios e portugueses, e o Caramuru. O Caramuru, que era um degredado, chamado de Diogo Álvares, que tinha vindo para o Brasil e aqui também ficava. Ele tinha uma boa relação com os índios. Então essas 3 figuras, Caramuru, o Diogo Álvares, o Barão de Cananéia e o João Ramalho, o mesmo fundador da Vila de Santo André, acabaram facilitando o sucesso da expedição do Martim Afonso de Souza. Vale a pena guardar o nome dessas três importantes figuras. Também no ano de 1532 a gente tem a criação das câmaras municipais. Essas câmaras municipais, elas eram formadas pelos chamados homens bons. Aqui cabe uma informação um pouquinho mais do que a gente tem no quadro. Esses homens bons eram representantes da colônia. Teria que ser da Igreja Católica, teriam que ter mais de 25 anos e ser ali ligado a alguma atividade produtiva. Eles representariam os interesses da colônia.
certo? As câmaras municipais, então, elas eram formadas pelos chamados homens bons. Esses homens bons, eles eram coordenados, digamos, chefiados pelos chamados juízes ordinários. Estes, sim, escolhidos pela figura da coroa. Então, veja bem a estrutura política que se forma aqui. Câmaras municipais, organizadas, formadas pelos chamados homens bons, que eram controlados pelos juízes ordinários. Lembre-se e atente para o seguinte, os homens bons, eles eram escolhidos pela população da colônia, diferentemente dos juízes ordinários, que eram nomeados pela coroa. Esses homens bons, eles vão durar ali até o final do século XVIII, que aí vai ser transformar esses homens bons nos chamados vereadores, que é o que a gente tem aí, certo? Então, lembre-se, a estrutura política do Brasil começa a se formar a partir das câmaras municipais, a partir da criação de São Vicente, tanto que a gente vê que ambos são em 1532, certo? Ainda nessa época, o Martim Afonso de Souza vai trazer para cá a cana-de-açúcar e o gado. Duas importantes atividades que vão passar a ser desenvolvidas em território brasileiro. E aqui a gente tem que falar um pouco de cada um, e eu peço que depois que você assistir essa aula, você faça as suas anotações, separem esses dois produtos e coloque algumas características importantes que a gente vai falar dela. Por exemplo, a questão da cana-de-açúcar. Bem, a cana-de-açúcar acabou tendo êxito, principalmente lá na capitania de Pernambuco, a gente vai ver no momento posterior, porque lá ele acabou encontrando o solo chamado Massapê, o solo do Nordeste. Essa cana-de-açúcar ela vai ser importantíssima, porque a partir do desenvolvimento da cana-de-açúcar vai ser criado o primeiro engenho por Martim Afonso de Souza em território brasileiro. Tá? E aí a gente lembra que, com aquela questão do pacto colonial, aquilo que a gente falou anteriormente, o objetivo da colônia era suprir as necessidades da metrópole. E ela vai suprir. Ela vai suprir porque a partir daí ela vai produzir o açúcar e ele vai acabar sendo direcionado para a metrópole. Então lembre-se, a cana-de-açúcar ela acabou sendo importante porque junto com ela vem, digamos, algumas atividades, entre elas a criação do primeiro engenho no território brasileiro. Outra coisa importantíssima que você tem que lembrar é o seguinte, o nosso ciclo econômico que a gente vive aqui é o pau-brasil, uma atividade extremamente predatória e nômade, ou seja, predatória porque eles simplesmente extraíam e não replantavam para o Brasil. Nômade porque ele não fixava a colonização. Diferente da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela vai acabar servindo para quê? Fixar a colonização. Por quê? Porque plantava, esperava dar o resultado, desenvolveu-se uma lavoura de cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar, diferente do pau-brasil, ela vai acabar fixando a colonização. Chamo a atenção para vocês, e depois a gente vai ter uma aula que nós vamos falar só dos ciclos econômicos, que esse primeiro momento que a gente está falando aqui, o ciclo econômico em voga é o pau-brasil, primeiro ciclo econômico. Veja, não vão lá na hora da prova falar que a partir de 1532 da expedição Martim Afonso de Souza, a gente vai ter o ciclo econômico da cana. Não, errado, a gente tem o ciclo econômico do pau-brasil nesse primeiro momento. Importante ressaltar essa informação aí, tá? E o gado? Bom, o gado, ele vai ser muito importante para a interiorização do território. Ou seja, a partir da criação de gado, cada vez mais a população vai indo para o interior do território brasileiro. E aí a gente vê que, junto ao litoral, não tinha as condições melhores para desenvolver uma criação de gado. Então, cada vez mais o gado vai indo para o interior. Você que já está com um estudo em geografia um pouco avançado, já vai dizer aí nessa hora, pô professor, o senhor está falando da pecuária extensiva. Exatamente. A pecuária é aquela que é criada de forma solta, a chamada pecuária extensiva. É o que a gente tem aqui nessa época. E isso vai levar a povoação do interior do Brasil cada vez mais para o interior. Tanto que mais adiante a gente vai falar, mas já guarde essa informação, o estado do Piauí foi o único estado brasileiro que o povoamento foi feito do interior para o litoral, devido ao quê? À criação de gado, tá? Reforça-se aí que o Piauí tem o menor litoral brasileiro, mas a criação de gado acabou sendo
definitiva lá no Piauí para povoamento ser do interior para o litoral. Porque de regra geral a gente povoa sempre do litoral para o interior. Então lembre-se dessas duas coisas. A cana-de-açúcar e o gado vieram junto com a expedição de Martim Afonso de Souza. E aí a gente tem que falar uma coisa chamada de administração colonial nessa época, já que a gente vai viver o chamado período colonial. Uma coisa que vai se sobressair nessa época é o escambo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: vários concursos, ESA, SPSEC, o próprios questões de colégio, preparatório para colégios militares, vai surgir essa palavra escambo. O que é o escambo? O escambo nada mais é que a troca entre mercadorias e serviços. Importante ressaltar e você lembrar que nessa época aqui que a gente está falando do período colonial, não existia uma moeda corrente, que nem hoje a gente tem o real. Então, como é que era feita as negociações? Através do escambo. Eu te dou um produto, tu presta um serviço para mim. Eu te dou um tipo de produto e acabo trocando por outro produto. Isso é o chamado escambo. Tranquilo? Lembre-se e preste atenção, por quê? Porque isso daqui é recorrente em concurso. Escambo, escambo eu tenho que lembrar da troca, certo? Cuidado, escambo é bem diferente do estanco, certo? O estanco, que a gente vai ver falar bastante, é a obrigação da colônia ou da pequena localidade produzir um determinado produto. Obrigação. Estanco é obrigação. A gente vai ver falar do estanco lá na época da revolta da Vila Rica. Vai surgir bastante. Mas no período colonial se sobressai o escambo. Ainda na época da administração colonial, o modelo de produção adotado é o chamado plantation. Isso aqui já estava sendo desenvolvido lá na Europa e acabaram trazendo para o território brasileiro. Esse plantation ele tem 4 características extremamente importantes, as quais eu tenho que saber quais são e saber identificar o que cada uma trata. Mas aí a gente tem aquela super dica que lembra, quando eu falo em plantation, eu tenho que lembrar do leme. Por que do leme? Porque eu tenho latifúndio, eu tenho a exportação, a monocultura e a escravidão. Lembre-se, falou no modelo de produção plantation, eu tenho que lembrar do leme. Por que do leme? Porque eu tenho que lembrar do latifúndio, da exportação, monocultura e escravidão. O latifúndio nada mais é que a grande propriedade agrícola, certo? Latifúndio, grande propriedade agrícola. Exportação porque a gente ia suprir as necessidades da metrópole. Monocultura nada mais é que o produto, a comercialização só de um produto. Hoje a gente vê bastante falar aí que deve-se ter uma diversidade de culturas, porque a partir do momento que o país é monocultura, ele fica na mão daquele produto. Exemplo, a gente começa a produzir muita soja, todo mundo quer produzir soja. Vai chegar um momento que o valor daquele produto vai ficar menor, e se acontecer algum problema, seja ele climático, seja ele econômico ou político, a gente vai acabar sofrendo grandes dificuldades, tá? E a questão da escravidão. E aí a gente lembra que a escravidão nessa época inicial do Brasil, a gente tinha uma escravidão vermelha. Por que vermelha? Escravidão vermelha porque era a escravidão indígena. Num segundo momento a gente vai começar a falar da escravidão africana, que ela vai se tornar um importante mercado para os portugueses. Por exemplo, o João Ramalho aqui que a gente viu que fundou Santa Maria da Borda do Campo, ele acabou sendo um grande comerciante de escravos no território brasileiro, tá? Porém, aqui eu deixo uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, é o seguinte: qual é a diferença entre capitanias hereditárias e câmaras municipais? A gente vai falar mais adiante de capitanias hereditárias e aí você não pode confundir com câmaras municipais. A capitania hereditária, ela fazia o controle através metrópole-colônia. Essas câmaras municipais que a gente está falando aqui, ela só representava os interesses da colônia. Esses homens bons só tinham influência onde? Na colônia. Diferente da capitania hereditária, que a gente via que o donatário tinha que prestar contas diretamente ao rei.
Então a gente já lembra que as câmaras municipais, elas vão coexistir com as capitanias hereditárias, só que com funções diferentes. Digamos que as câmaras municipais eram no escalão menor, aqui âmbito colônia, enquanto as capitanias hereditárias eram um patamar maior, já ligada à coroa ou à metrópole, tá? Porém, quando a gente fala em administração colonial, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Existia o chamado Conselho Ultramarinho, já vão guardando esse nome aqui. Marinho. Esse Conselho Ultramarinho, que ele vai ser criado mais adiante, mas já lembre-se, ele vai ser o órgão que vai acabar fazendo a ligação entre Portugal e a colônia. Esse Conselho Ultramarinho, que foi criado em 1642, ele substituiu um outro conselho anteriormente, que era o chamado Conselho das Índias. Por que eu estou falando disso agora para vocês? Porque a gente está falando da administração da colônia. Então você deve estar se pensando, pô, mas como é que era feito essa relação? Quem fazia a relação entre colônia e metrópole? Num primeiro momento era o chamado Conselho das Índias, e em 1642, logo após a União Ibérica, cria-se o chamado Conselho Ultramarinho. Guardem esses dois nomes, importantíssimo. Importantíssimo Conselho Ultramarinho, que ganhou força e foi criado logo depois da União Ibérica, 1642. Até então, nesse primeiro momento, existia o chamado Conselho das Índias. Era ele que fazia essa ligação entre colônia e metrópole. O que a colônia deveria desenvolver em oferecimento para a metrópole. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe a aula com o seu colega, inscreva-se no canal para estar recebendo as novidades. Logo iremos começar com correção de exercícios. Correção, primeiramente a gente vai bater aqueles exercícios da prova. Então, mais umas 2, 3 aulas de história, nós fechamos o módulo e aí a gente vai fazer alguns exercícios de prova, para você ver como que é cobrado e para você ver que aquilo que você está tendo aqui é o suficiente para a sua aprovação. Então inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando é lançado algo novo, tá? Que a partir dessas aulas aqui, desse esqueleto que é montado aqui, você vai ver que com certeza vai ficar muito fácil de você conseguir ali atingir o seu objetivo na parte da história e geografia.